E falando em esporte, cada um tem a sua preferência. É por isso que a 14 de julho FM traz todas as informações do esporte pra você. Está no ar, Panorama Esportivo. Bom dia! 11h33, 27 graus em Júlio de Castilhos. Bom dia a você que acompanha o programa Panorama Esportivo desta terça-feira, dia 19 de janeiro. Eu sou o jornalista Arthur Azeredo e trago as principais informações do futebol. E o Inter aí em busca do título do Campeonato Brasileiro. O Patrick vê Inter em semana decisiva na briga pelo título do Brasileirão. Destaque na vitória do Inter sobre o Fortaleza, o meia Patrick entende que esta é uma semana decisiva, com confrontos com o líder São Paulo na quarta-feira e o clássico Grenal no domingo. Será decisivo para o Inter definir os seus rumos no Brasileirão 2020. Distante um ponto da liderança, o Colorado pode assumir a ponta já nesta rodada, se vencer no Morumbi às 21h30. Mais cedo, o Grêmio enfrenta o Atlético Mineiro e se enfrentam. E em caso de tropeço dos mineiros, que tem um jogo a menos, a equipe de Abel Braga poderá se tornar a única equipe a depender só de si para garantir o troféu de campeão. É uma semana muito importante, são dois adversários importantíssimos, dois adversários que estão brigando pelo título. A gente tem que se preparar bem e fazer dois grandes jogos, projetou Patrick em entrevista coletiva na segunda-feira. Tendo batido na trave em 2019, na final da Copa do Brasil, o meia reconhece a possibilidade de título, mas pede trabalho jogo a jogo nesta reta final do Brasileirão. Não vou falar que eu não quero ser campeão, porque estaria sendo hipócrita. O pensamento de título existe e a gente vai lutar jogo a jogo. Titular da equipe desde o começo da temporada, quando o time era treinado pelo argentino Eduardo Cudê, Patrick ressaltou o trabalho do grupo de atletas e exaltou a capacidade e vontade de Abel Braga de trabalhar. Eu acho que, além de tudo que acontece, o grupo sempre foi o mesmo. Então eu acho que é um fator que foi muito importante, foi a gente se conhecer há muito tempo, confiar no nosso trabalho e entender o que estava acontecendo no clube, afirmou o atleta. O professor Abel é um treinador que dispensa comentários. O que mais chamou atenção foi a vontade que ele chegou para trabalhar, a fome dele de ajudar o clube, acrescentou aí Patrick. Então, quarta-feira, dia 20, às 21h30, Inter e São Paulo no Morumbi, partida válida pela 31ª rodada, também valendo a liderança do Brasileirão. E como chegam São Paulo e Inter? O São Paulo tem desfalques do time paulista. O zagueiro Arboleda, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Léo e Diego Costa disputam a posição ao lado de Bruno Alves. A equipe de Fernando Diniz pode contar com o retorno de Luciano, ex-Grêmio, que está em fase final de recuperação de uma inflamação na perna esquerda. Se ele ainda não puder jogar, Tietê segue no time. São Paulo vem de 2 derrotas e um empate nos últimos 3 jogos, mas ainda lidera o Brasileirão com 57 pontos. São Paulo que deve ir a campo com Thiago Volpe, Juan Fran, Bruno Alves, Diego Costa ou Léo, Reinaldo, Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes. No ataque, Breno e Luciano ou Brenner e Tietê. Técnico Fernando Diniz. O Inter chega com moral elevado graças a 6 vitórias consecutivas no Brasileirão. A fase rendeu a diminuição na diferença para o líder para apenas 1 ponto. Se vencer no Morumbi, portanto, volta à liderança. Para o jogo, a tendência é que se repita a escalação que venceu Fortaleza no domingo passado. Thiago Galhardo segue fora, mas tem chance de retornar para o Grenal no fim de semana. Então, o Inter deve ir a campo com Marcelo Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Praxedes, Edenilson, Patrick, Caio Vidal e Yuri Alberto, técnico Abel Braga. Então, o Inter aí, partida importantíssima nesta quarta-feira, valendo aí a liderança, e no final de semana temos Grenal, isso mesmo, o Inter também, que depende do Grêmio aí, né? O Grêmio que enfrentou o Atlético Mineiro quarta-feira, um pouco mais cedo. Entrevista coletiva, e o goleiro Vanderlei fez afirmações, é importante, né? Que importante é o Grêmio vencer, né, e seguir na briga. Vanderlei ignora pendurados antes de Grenal. O Grêmio conta com 5 jogadores pendurados para o confronto diante do Atlético Mineiro, que antecede o Grenal. Apesar disso, o goleiro Vanderlei, que também está com 2 amarelos, minimizou a possibilidade de virar desfalque no clássico. Não temos que pensar nisso. Se tiver que tomar cartão, vamos tomar. O mais importante é o Grêmio vencer os jogos, independente de quem estiver em campo, frisou aí o goleiro. Embora o foco esteja voltado para o duelo contra os mineiros, os jogadores observam com atenção o número de cartões.
Além de Vanderlei, outros 4 jogadores estão pendurados com 2 cartões, o zagueiro Kahneman e Jeromel, os volantes Darlan e Matheus Henrique. Vanderlei também citou a semana decisiva para as pretensões de seguir na briga pelo título brasileiro. Os 2 duelos são confrontos diretos na parte de cima da tabela. Todo jogo é decisivo, entramos na reta final e vamos procurar vencer o maior número de jogos possíveis, especialmente os concorrentes, destacou. O Grêmio enfrenta o Atlético Mineiro, então, na quarta-feira, às 19h15, partida válida pela 31ª rodada, que acontece na Arena em Porto Alegre. No domingo, às 16 horas, no Beira-Rio, enfrenta o Inter, isto mesmo, no clássico Grenal. Então, partida importante aí, rodada importante, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, importante para o Inter, importante para o Grêmio. E o Grêmio, então, que tem proposta aí do Porto e se aproxima de um acerto aí. PP deve ser negociado em julho com o clube português. Isso, os valores já giram em torno de 15 milhões de euros. Ainda que nenhuma das equipes tenha se manifestado oficialmente, Grêmio e Porto chegaram ao acordo para que o jovem atacante PP, de 23 anos, atue em Portugal a partir do meio do ano. Ciente da necessidade do acréscimo técnico do atleta para as finais da Copa do Brasil, marcada para 11 e 17 de fevereiro contra o Palmeiras, o tricolor aceitou reduzir sua pedida, inicialmente em 20 milhões de euros para 15 milhões de euros, e poderá contar com o jogador até o final do mês de junho. Com fechamento no dia 3 de fevereiro, a saída de PP na atual janela de transferência europeia o tiraria da decisão. Nesses valores, a equipe gremista ficará com 10 milhões de euros, 4 milhões irão para a equipe do Foz do Iguaçu, no Paraná, por ser o clube formador do PP. Em uma próxima venda, o tricolor terá direito a 15% do valor da negociação. A decisão de ir para Portugal pesou bastante pelo atleta, que tem o desejo de atuar no futebol europeu e entende que por sua idade está no momento. Os dirigentes do Grêmio afirmam que só irão se manifestar sobre o assunto quando ele for oficializado. No entanto, nos bastidores já há confirmação sobre a transferência, que deve se tornar oficial após pendências burocráticas entre os clubes. O jornal português A Bola também noticiou no domingo ainda que o atacante PP está muito perto de se tornar reforço do Porto. Então aí, negociação praticamente concretizada, faltam só as partes burocráticas. Então PP deve ir para Portugal, jogar no Porto. 11h40, 27 graus. Voltamos amanhã com mais informações aí sobre a rodada importante, semana importante do Campeonato Brasileiro. Até mais!